presidência agradece à nobre deputada Beth Rose por ter secretariado os trabalhos iniciais da presente sessão. Aproveito, deputada Beth Rose, para pedir que Sua Excelência possa assumir aqui a presidência, porque eu sou o primeiro orador inscrito, para que possa fazer a chamada dos deputados do primeiro expediente. Primeiro orador, primeiro secretário da Casa, deputado Sérgio Aguiar, que disporá de 15 minutos. Senhora presidente, deputada Beth Rose, senhores deputados, senhoras deputadas, os caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, caros ouvintes da nossa FM Assembleia, internautas que acompanham os principais fatos do Poder Legislativo pela nossa agência de notícias, senhores membros da imprensa, o nosso bom dia. No último dia 31 de julho, muitas prefeituras no estado do Ceará cerraram suas portas numa forma de manifestação de repúdio, digo assim, a tudo aquilo que está acontecendo com relação às finanças dos municípios brasileiros. Foram cerca de 120 prefeituras que, nesse protesto articulado pela APRES, fizeram esse ato para combater os cortes e atrasos de repasses federais para os municípios. É calamitosa a atual situação de crise financeira de muitas das cidades cearenses e brasileiras, especialmente aqui no nosso estado, devido à seca. E são fortes os impactos negativos de políticas nacionais e estaduais sobre a economia municipal. Somos contra a redução dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, principal fonte de receita de boa parte dos mais de 5.500 municípios brasileiros, e acreditamos na necessidade de mudanças no Pacto Federativo. É necessária a abertura de diálogo de um novo pacto. Falando isso, senhores deputados, senhoras deputadas, é mostrar que desde 1988, quando a Constituição Cidadã veio para procurar fazer com que os direitos sociais da população brasileira fosse ele cada vez mais fortalecido e dado a verdadeira emancipação, que muitas foram as obrigações que sobraram sobre os ombros dos entes municipais. É verdade que a Constituição Federal de 88 tornou o município um ente federado, dando essa condição a que o município pudesse ter a sua organização orçamentária e administrativa para que, a partir dali, pudesse fazer com que os recursos fossem gastos conforme verdadeiramente a demanda municipal. Sistema Único de Saúde, depois com a aplicação da emenda constitucional, que fez com que fossem elevados para 15% os gastos mínimos com saúde por parte dos municípios. Em seguida, ou para e passo a isso, digo melhor, os 25% da educação, que também foram colocados como responsabilidade do município. Políticas outras, de que necessariamente passaram por um financiamento, muitas das vezes realizado única e exclusivamente por parte das finanças municipais. E devido à situação no país, e não custa nada lembrar a boa parte da sociedade cearense, que os principais recursos mantenedores das gestões públicas municipais advêm de duas transferências constitucionais. A primeira delas, a nível de governo federal, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é integrado por uma combinação de recursos da ordem de aproximadamente 25% do imposto de renda,
assim como também do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Se estamos vivendo, nesse primeiro momento do ano, me reporto mais ao primeiro semestre, uma crise financeira que abateu muitos dos setores produtivos do nosso Estado Nacional. Com isso daí, sem dúvida nenhuma, que o desemprego na indústria automobilística, o desemprego nas variadas outras formas de produção industriais, o desaquecimento da economia, faz com que a industrialização de produtos sofra uma queda, o que vai acarretar prejuízos lá na Pequenina Salitre, lá no Cariús do Niso Costa, lá no Chaval, ou em outros municípios que são dependentes, não exclusivamente, mas dependentes por demais dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. A outra receita de transferência constitucional é justamente o ICMS, o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, que, por sinal, aqui no estado do Ceará, conforme dados me repassados pela Secretaria da Fazenda e também pelo senhor governador do estado, houve não um decréscimo, como ocorreu em muitas outras unidades da federação. Hoje, por sinal, todos os servidores do Rio Grande do Sul estão de braços cruzados em greve, tendo em vista as mudanças de comportamento da gestão do governador Gaúcho para poder gerenciar a crise econômica e financeira que se abate sobre aquele estado, chegando até ao ponto de dividir o pagamento do mês de julho passado em 3 parcelas, no dia 10, a segunda hoje, dia 20, e a última no dia 30, para pagar o salário do corrente mês, quando foi anunciado que era o mês de julho. E com isso daí, o estado do Ceará conseguiu fazer com que a receita do ICMS, do primeiro dia do ano até o dia 30 de junho, crescesse 7,27%, fazendo com que muitos municípios que têm os seus cálculos e os seus índices do ICMS baseados no valor agregado de 2 exercícios anteriores, assim como também conjugando uma equação, que essa casa, inclusive, ajudou a promover na sua votação, de que índices de meio ambiente, índices de educação, pudessem também formar o bolo dos recursos que vem para os municípios como transferência corrente a partir do ICMS. E com isso daí, com a queda de receitas, fez com que muitos municípios deixassem de prestar os serviços adequados que a população tanto necessita. A mim chegou, ainda no mês de julho, no recesso, a solicitação da prefeita Marta, do município de Ibiapina, prefeita que preside ou coordena ou lidera a Associação dos Municípios da Ibiapaba, fez com que a organização dos municípios na região da Serra da Ibiapaba pudessem fazer com que as portas dos municípios, das prefeituras municipais, digo melhor, ficassem fechadas no dia 31 e os prefeitos e vereadores reunidos na Câmara Municipal de São Benedito pudessem ali fazer o seu protesto, mostrando da situação calamitosa por que passam os municípios no Brasil. A reivindicação é válida, com a reabertura do diálogo para de uma nova refundação do Pacto Federativo Brasileiro, porque tem como objetivo maior sensibilizar os governos estaduais e federais para todos os problemas que assolam a população do nosso interior. Assim, quero deixar aqui essa mensagem de apoio aos prefeitos que participaram desse ato, entre eles, volto a registrar, a prefeita Marta, de Ibiapina, e reitero que o nosso compromisso é de lutar por melhorias para essas cidades junto ao Executivo Estadual. Vale lembrar que o manifesto, intitulado Carta em Defesa dos Municípios Cearenses, será entregue ao governador Camilo Santana. A carta também será apresentada à Confederação Nacional dos Municípios. E, infelizmente, a situação não é nada animadora. O deputado Sarto, Vossa Excelência, que liderou o governo do governador Cid aqui nessa casa, só na parcela
do último dia 10, do Fundo de Participação dos Estados, do FPE, foram 40 milhões de reais que o Estado do Ceará deixou de receber. Não me refiro aos municípios, me refiro ao Estado do Ceará. Foram 40, e mais precisamente 41 milhões de reais que o Estado do Ceará deixou de receber do dia 10 de agosto de 2015 em relação ao dia 10 de agosto de 2014. Mostram-se aí os efeitos que essa crise financeira consome demasiadamente as políticas públicas, quer estaduais ou quer dos municípios. Então, venho aqui hoje mostrar que a situação é verdadeiramente difícil dos municípios, mas é nessas horas que deve ser destacado o espírito da criatividade, da obediência aos parâmetros legais, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas mostrar que com isso daí os senhores gestores devem fazer a sua parte no sentido de que a oportunidade de corresponder aos anseios que a população tem nas administrações públicas municipais, porque é dela que se precisa do remédio, da consulta do médico, do exame especializado, é dela que se depende a merenda escolar, é dela que se depreende também a política de mobilidade urbana, a coleta de lixo no seu bairro, as ações esportivas na sua comunidade. Tudo isso são políticas que devem ser promovidas pelos municípios. E desta forma, com esses efeitos que estão atacando, e aí posso dizer, atacando de maneira muito forte as economias municipais, sem dúvida nenhuma faz com que a população tenha aquele sentimento de cada vez mais desesperança na política. E dessa forma eu conduzo ao fim o meu pronunciamento, mostrando que os senhores gestores devem fazer a sua parte, devem procurar se mobilizar para pressionar verdadeiramente as demais esferas de governo, no sentido de que sejam recompostas as suas verbas para que possam, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas principalmente respeitando a sociedade dos seus municípios, fazerem o fechamento de suas contas neste último quadrimestre do ano de 2015. Um ano que verdadeiramente essa crise não apenas ao setor empresarial, à atividade privada, às relações negociais, mas especialmente nas finanças públicas, tem abatido realmente e sensivelmente boa parte dos gestores municipais, em especial do nosso estado do Ceará. Era isso, senhor presidente, deputado Manel Duca, que queria nesta manhã aqui deixar esse grito de alerta feito pelos prefeitos municipais com relação à diminuição de recursos que estão ocorrendo no Fundo de Participação dos Municípios.